Olá, seja muito bem-vindo. Preparei o estudo de hoje para ajudá-lo a compreender e a memorizar aspectos importantes da tipicidade. Selecionei uma questão que envolve vários conteúdos importantes, como o princípio da adequação social, o princípio da insignificância, erro de tipo, consentimento do ofendido. É uma questão muito boa de uma prova da magistratura formulada pela FCC, Fundação Carlos Chagas. Não perca mais tempo, inscreva-se agora e vamos ao estudo de hoje. Como eu estava falando, eu gostei muito da questão de hoje porque ela envolve vários elementos, vários institutos do direito penal. Lembrando mais uma vez que o conceito analítico de crime, que integra a chamada teoria geral do crime ou teoria do delito, constitui o eixo central do direito penal contemporâneo. Por isso é importante estudá-lo à exaustão. Lembre-se, conceito analítico de crime, isso é muito importante. Vamos lá. Trabalhamos com a tipicidade, uma provinha agora de 2020. Em relação à tipicidade penal, é correto afirmar que letra A é excluída pelos chamados princípios da insignificância e adequação social, ausentes tipicidade formal e material, respectivamente. O que você me diz? A afirmação está incorreta. Por quê? Onde está o erro? Primeiro, vamos lembrar que o princípio da insignificância, ele afasta a tutela penal nas situações em que nós temos uma ínfima lesão ao bem jurídico, tudo bem? E quando falamos do princípio da adequação social, nós verificamos certas condutas que, apesar de se encaixarem no tipo penal, diante de uma adequação social, de acordo com normas socioculturais, também torna desnecessária a tutela penal. E quando nós falamos da tipicidade formal e material, nós lembramos que, em primeiro momento, quando se trabalha com a ideia de tipicidade formal, nós encontramos a adequação do fato à norma, ao tipo penal, é a subsunção do conceito do fato ao conceito da norma. E quando trabalhamos com tipicidade material, nós avaliamos a danosidade social, certo? O que está errado nessa alternativa é que a presença dos princípios da insignificância e adequação social afasta a tipicidade material. Atenção, cuidado, porque este é um ponto muito cobrado. Nós verificamos em ambos os princípios a presença da tipicidade formal. Veja bem, no exemplo clássico do princípio da insignificância, onde o indivíduo subtrai um sabonete de um supermercado, eu tenho a tipicidade formal. Esta conduta se adequa perfeitamente ao crime de furto, ao tipo penal previsto no artigo 155. E quando nós falamos de uma competição com artes marciais, vamos imaginar o MMA, que estão ali os competidores, os lutadores, agredindo-se, né, fisicamente, eu também tenho essas condutas se encaixando ao tipo penal do artigo 129, lesões corporais. Ou seja, está presente a tipicidade formal. Mas nestas situações, vamos imaginar no primeiro caso, está afastada a danosidade social, porque eu tenho uma ínfima lesão, tornando-se nitidamente desproporcional à tutela penal. É a situação, então, de subtração de objetos de reduzido valor. Mas lembrando agora, um assunto que você deve revisar em casa, que nós temos vários requisitos construídos pela jurisprudência das cortes superiores relacionados à aplicação do princípio da insignificância, como, por exemplo, a própria reincidência, que pode vir a afastar esse princípio. Então é interessante que você fique atento a esses outros elementos. Mas quando falamos daí na sequência da adequação social, nós verificamos que dentro de uma competição, naquele horário, naquele momento, dentro de certas regras, aquelas condutas ainda que têm uma adequação ao tipo penal são socialmente aceitas. Então, eu tenho afastada apenas a tipicidade material. Cuidado desse ponto. Então, a afirmação primeira aqui, a afirmação está incorreta. B. O erro sobre elemento do tipo exclui o dolo e, por isso, incide sobre a ilicitude do comportamento, refletindo na culpabilidade de modo a excluí-lo ou atenuá-la. O que você me diz agora? Que salada, hein? A questão, olha, está nitidamente errada. Cuidado, porque as bancas fazem uma certa malícia, trabalham com essa malícia aqui, considerando que essa primeira parte está correta. O erro sobre o elemento do tipo exclui o dolo, que é o erro de tipo. Exclui o dolo, exclui a culpa. Tem a questão da evitável, inevitável, são aquelas questões relacionadas ao erro de tipo. Então a primeira parte está correta. Cuidado, porque daí muitas vezes na pressa você pega uma alternativa, o comecinho dela está correto, você já lê, já vai marcando. Agora, apesar dessa primeira parte estar correta,
O restante eu não tenho até nem como explicar, porque, vejam, C é erro de tipo, está na tipicidade. Como que isso incide sobre a ilicitude, que é outra categoria conceitual, e reflete na culpabilidade? Vejam que salada que a banca fez no final aqui. É importante que você revise com cuidado o conceito analítico, eu estava falando sobre ele agora há pouco. Lembre-se, conduta típica, antijurídica e culpável, e cada uma das categorias se distingue, sendo que o nosso objeto de valoração é a conduta. A questão aqui está nitidamente incorreta, apesar da primeira parte estar correta. Então, vamos para a próxima. C, com relação à tipicidade, é afastada nas hipóteses de crime impossível e arrependimento posterior. Veja bem, aqui, quando nós falamos do crime impossível, também chamado tentativa inidônea, realmente não está presente a tipicidade, porque o crime, né, em razão, melhor dizendo, o fato, né, em razão ali do meio absolutamente ineficaz ou de um objeto absolutamente impróprio, faz com que o crime jamais se consume. Essa é a hipótese do crime impossível. Então, neste caso, realmente não está presente a tipicidade, não há que se falar em tipicidade. Mas no arrependimento posterior, muito cuidado agora, eu tenho a tipicidade, porque no arrependimento posterior é um crime que não tem violência ou grave ameaça à pessoa, ocorre a consumação, lembre-se, ocorre a consumação do crime, posteriormente à consumação do crime, é que o agente se arrepende, vai lá, repara o dano, restitui a coisa. Então, crime sem violência à pessoa, sem violência ou ameaça à pessoa. A afirmação está incorreta, não podemos dizer que no arrependimento posterior não existe a tipicidade. Cuidado com esses pontos. Vejam que questão interessante, nós conseguimos agora, praticando, rever vários elementos. D. O consentimento do ofendido, às vezes, pode afastar a própria tipicidade da conduta e, em outras, constituir causa supralegal de exclusão da ilicitude, segundo o entendimento doutrinário. O que você me diz? Consentimento do ofendido afasta a tipicidade e, por vezes, a antijuridicidade? A afirmação está correta. Eu já falei disso em outro vídeo. Nós trabalhamos aqui no nosso canal já com o consentimento do ofendido. Vou deixar aqui a indicação para vocês, um link, enfim, você vai encontrar na tela em algum momento aí, este indicativo. Olha, consentimento do ofendido, como regra, nós estudamos dentro da antijuridicidade. É uma justificante que, por não estar prevista em lei, tem esse nome, uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, e são vários nomes. Causa de exclusão da ilicitude, causa de justificação, justificante. Agora, como não está prevista em lei, realmente é uma causa supralegal. Perfeito, essa parte está correta. Mas pode afastar a tipicidade? Sim. Em algumas situações, é importante que você anote agora, quando o próprio tipo penal exigir o dissenso da vítima, estando presente o consenso da vítima, o consentimento, afasta a tipicidade. Eu não chego a falar em antijuridicidade, porque na categoria anterior, na própria tipicidade, já paramos, né, por ali, porque a conduta se transforma em uma conduta atípica. E é interessante que você depois revise alguns crimes que exigem o dissenso do ofendido, como, por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual, exemplo do estupro, né? Nós temos ali o consenso, uma relação sexual consentida. Eu não posso falar que a conduta é típica, mas justificada. Nesse caso, a conduta é atípica. Em todos os tipos penais que exigirem o dissenso da vítima. A exemplo da violação de domicílio, ou invasão de domicílio, a hipótese também de violação de correspondência. Nessas situações, estando presente o consentimento, a conduta é atípica. Cuidado, na maioria das situações trabalhadas pelas bancas, enfim, é causa superlegal de justificação. Mas em algumas hipóteses afasta a atipicidade, então atenção, muito cuidado com essas questões especiais. A afirmação está correta. Vamos considerar a última também, sempre gosto de comentar todas. E o dolo, segundo a teoria finalista, constitui elemento normativo do tipo. O que você me diz? A afirmação, claro, está incorreta, mas por quê? Lembre-se que, de acordo com a teoria finalista, né, o dolo e a culpa são considerados já na tipicidade. E agora, o tipo penal finalista ele possui elementos objetivos e elementos subjetivos. O dolo constitui o elemento subjetivo geral do crime comissivo doloso. Nós não trabalhamos mais como um elemento normativo. Só para que você também conclua essa explicação, lembre-se que lá na causalidade,
quando o dolo integrava ainda a culpabilidade, causalidade, o causalismo, é que poderíamos dizer então como um elemento normativo, mas não do tipo, elemento normativo, dolo normativo, enfim, é outra situação. Mas hoje, de acordo com a teoria finalista, que é acolhida em nosso ordenamento jurídico, com a reforma da parte geral ocorrida em 1984, nós temos então a figura então do dolo como um elemento subjetivo do tipo. E atenção, para não confundir, quando eu falo em tipo subjetivo, não confundir o tipo subjetivo com o elemento subjetivo do tipo, certo? Atenção, pessoal, fique atento ao que eu falei para você com relação ao princípio da insignificância, que tem excluída a tipicidade material, e também aquela outra situação relacionada ao consentimento do ofendido, que em algumas situações configura uma causa de atipia ou atipicidade. E veja como faz toda a diferença estudar por questões, porque nós estudamos de uma maneira dinâmica e isso faz toda a diferença no seu processo de memorização. Quero convidá-lo a conhecer os outros conteúdos que estão em nosso canal e também nossos vídeos e materiais de apoio que estão no nosso site. Um grande abraço, saúde e paz para você, seus amigos e sua família. Se você é uma pessoa grata, deixe agora o seu like que eu ficarei realmente muito feliz. Um grande abraço e até a próxima videoaula.